Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 8 de Matemática B. Agora vamos iniciar a segunda apostila. Lembrando que Matemática B, acho que assim como as outras matérias, mas principalmente a minha, é importante vocês estarem com a apostila durante a aula, tá? Para vocês irem acompanhando, beleza? Então vamos iniciar a aula mais importante dessa instituição. E bora lá. Então, hoje nós vamos tratar dos elementos de uma circunferência, círculo e etc. Então, só lembrando para vocês que a linha ali, aquela linha cinza, ela determina a circunferência. Dentro da linha cinza, nós chamamos de círculo. Então, internamente é o círculo e a linha cinza ali, ela representa a circunferência. Esse ponto O que está no centro, que está bem no meio da circunferência, nós chamamos de centro. Então, o ponto O representa o centro da circunferência, tá? Então, quando o pessoal fala, pessoal, deem as mãos, vamos fazer um círculo. Na verdade, quando vocês dão as mãos, vocês estão fazendo uma circunferência e não um círculo, certo? Os outros elementos que eu tenho dentro de uma circunferência, ali, eu sei que os segmentos OC e OD, eles representam os raios da circunferência. Então, todo segmento que parte da circunferência e vai até o centro, nós chamamos de raio, beleza? Nós também sabemos que todo segmento que corta uma circunferência de ponta a ponta ali, ó, que atravessa a circunferência, nós vamos chamar de cordas, tá? Então, EF, GH são cordas da circunferência. Então, todo segmento que corta uma circunferência eu chamo de corda. Agora, quando uma corda corta e passa bem no meio da circunferência, nós chamamos de diâmetro. Então, toda corda, toda linha que corta a circunferência e passa pelo seu centro, ela recebe o nome de diâmetro. Lembrando que o raio vale metade da medida do diâmetro e o diâmetro vale o dobro de um raio. E outro segmento que eu posso também delimitar, uma circunferência, são os arcos. Então, o arco ali, pessoal, nós marcamos ali do ponto B até o ponto C, ali, nós chamamos de arco. Do ponto C ao ponto D é um outro arco, e do ponto D de dado até o ponto B é outro arco. O arco se localiza na circunferência, tá? Então, ele é separado entre os pontos. Tem o arco B até o C, o arco C até o D e o arco D até o B. Agora, nós vamos falar das posições relativas de um ponto à circunferência. Então, quando um ponto ele está exatamente na circunferência, está exatamente na linha, naquela linha, no círculo ali que está cinza, quando o ponto está exatamente em cima da circunferência, a gente fala que ele pertence a ela. Já se o ponto está dentro da circunferência, ele é interno. E se o ponto está fora, ele é externo. Agora, as posições relativas de uma reta em relação a uma circunferência. Então, quando a reta passa por fora da circunferência, nós falamos que ela é externa. Ela não encosta na circunferência, ela fica lá fora. Então, ela é externa. Já quando a minha reta passa pela circunferência e passa apenas uma vez e gera um ponto, eu chamo de reta tangente. Então, toda reta que encontra a circunferência uma vez só em um ponto é tangente. Agora, quando a reta corta a circunferência de ponta a ponta, cortando, gerando dois pontos, ali no caso gerou o ponto B e o ponto C, eu vou chamar de reta secante, ok? Pessoal, então agora vamos falar sobre os ângulos na circunferência, uma matéria muito importante, uma parte muito importante dessa aula 8. Então, assim, o ponto A ali, ele representa o centro da circunferência e a partir dele eu tenho dois raios, o A até B e o A até C. Perceba que eles têm uma abertura que criou um ângulo, eu vou chamar esse ângulo de alfa. Esse é um ângulo central. Então, o ângulo alfa, ele pode ter qualquer valor menor que 360, é claro, porque a circunferência toda vale 360 graus. Mas percebam que do ponto B até o ponto C é um arco. Então, todo ângulo central ele tem o mesmo valor do seu arco. Então, se aquele ângulo central vale 40, o arco B até C vale 40 graus também, tá? Então, se o ângulo central alfa vale 180, do ponto B até o C, o arco BC também vale 180, o mesmo valor do ângulo central, certo? Já o ângulo inscrito é o ângulo que está parte da circunferência. Então, ali no caso,
eu tenho as cordas B e C e as cordas B e D. Percebe que a abertura delas gerou um ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa ali, ele também tem um arco, né? O arco dele é o arco do ponto C até o ponto D é um arco. Quando um ângulo é inscrito, o valor do seu arco é o dobro do seu valor. Ou seja, se o ângulo alfa ali vale 40, o seu arco vale 80. Então, sempre o ângulo inscrito, o seu valor é metade do valor do seu arco. Ou, se eu tenho o valor do arco, o valor do ângulo inscrito vai ser a metade dele, tá? E quando eu tenho ali um segmento ali que a gente pode verificar, então eu tenho uma figura dentro da circunferência ali, em que eu tenho um ângulo inscrito alfa e eu tenho um ângulo central beta. Então, o que eu posso concluir dali? Que o meu ângulo beta, ele tem um valor, eu tenho um valor qualquer, e o seu arco B e C vai ter o mesmo valor que ele, porque o ângulo central tem o mesmo valor que o seu arco. Já o ângulo alfa, que é um ângulo inscrito, ele vai ter metade do valor de beta e metade do seu arco, certo? Então, ok. E a área do círculo, pessoal, isso é importante, tem que lembrar muito bem, né, dessas fórmulas, somente da área do círculo, tá? Então, para quem tem dificuldade de conseguir lembrar a fórmula, uma dica que eu dou, peguem essas fórmulas que você tem dificuldade, não importa se é matemática B, ou a matemática A, B, C, pode ser também em física, vocês pegam essas fórmulas, anotam numa folha, coloquem ela bem bonita assim e colhem no quarto de vocês. Porque assim vocês vão levantar, vão olhar para a fórmula, vocês vão dormir, vão lembrar da fórmula. E se hoje eu perguntasse para vocês o que tem no quarto de vocês, vocês saberiam de cor. Então a fórmula estando no quarto de vocês, toda hora você olhando para a fórmula, você vai decorar. Isso é muito, muito bacana, uma dica para o vestibular. Assim vocês têm mais facilidade. Então a fórmula da área de um círculo, a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, π, a área é igual a π vezes r ao quadrado, o r representa o raio. E o π a gente usa como 3,14, tá? A gente usa uma aproximação do π, como 3,14. Outra fórmula que é muito importante lembrar é a fórmula da circunferência, o comprimento da circunferência. Então, a fórmula que eu uso é essa daqui. Comprimento é igual a 2πr. Tá, mas professor, eu ainda assim tenho muita dificuldade em conseguir decorar as fórmulas. Você tem algum macete? Ah, eu tenho um macete perfeito. Então vamos pensar o seguinte, é uma fórmula para a gente decorar a fórmula do comprimento de uma circunferência. Vamos pensar que a circunferência, ela lembra uma pizza. Ó. A circunferência, ela lembra igualzinho uma pizza. O círculo, né? Lembra uma pizza. E a circunferência, ali, a linha cinza, ela lembra uma borda de uma pizza. Então, ó, a circunferência vai lembrar a borda de uma pizza. Quando vocês querem pedir uma borda de uma pizza, pede uma borda recheada, pelo menos eu gosto de pedir uma borda de catupiry. Então vamos pensar o seguinte, bom, se a borda de uma pizza lembra uma circunferência, e se eu pegar uma borda de catupiry, tem um macete aí, ó. Então, eu vou pedir minha borda de catupiry, ó, K-chu-pi-ri. Exatamente a minha fórmula, ó, K-chu-pi-ri. Macete muito show para quem quer decorar a fórmula. Então, o comprimento seria igual à borda de catupiry de uma pizza, então, catupiry, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Continuando. As áreas do círculo e regiões circulares. Isso é importante lembrar também. Essa coroa circular, ela lembra muito, lembra não, é uma moeda de R$1. Lembra aquela moeda de R$1 que tem uma borda dourada? Então, é a fórmula da coroa circular exatamente para aquela moeda de R$1. A coroa circular eu tenho dois círculos ali, né? Praticamente um dentro do outro. É quando eu quero saber a área deles, certo? O setor circular é quando eu quero saber uma parte do círculo. O setor circular, por exemplo, ali nada mais é praticamente que uma regra de 3 que essa fórmula é. Então, ali a área é igual a πr ao quadrado vezes alfa divididos por 360. Esse alfa é o ângulo do setor circular. Então, eu vou saber só a área daquele setorzinho ali, ó, do setor onde está o alfa. E o segmento circular seria a área do segmento circular, é a diferença entre as áreas do setor circular OAB e do triângulo OAB. Então, é quando eu vou fazer a diferença entre duas áreas, ok? Mas vamos ver isso na prática. Na prática, eu acho que vai melhorar um pouco a explicação. Então, vamos lá. Um jardineiro possui um espaço em sua casa usado para o cultivo de algumas plantas.
O formato desse canteiro é de um setor circular de raio de 10 metros. Sabendo que o ângulo central desse setor circular é de 60 graus, qual é a área do espaço usado para o plantio na casa desse jardineiro? Tá. Primeiro de tudo, vamos descobrir qual que é o formato, qual que é o tamanho de todo esse canteiro. Depois, nós vamos pegar o espaço usado, que é um setor circular de 60 graus. Então, primeiro vamos descobrir qual que é o tamanho total da circunferência. Então, pego a fórmula, né? A área é igual a πr ao quadrado, a área total. Então, ele falou que o setor ali tem um raio de 10 metros. Então, substituo R por 10. 10 ao quadrado, 100, e o π por 3,14. 3,14 vezes 100 vai dar a área de 314. Bom, essa é a área total do círculo, mas o que eu quero saber é só da área do ângulo central ali, ó, de 60 graus. É essa parte que eu quero saber, certo? Então, vamos lá. Fazendo aqui a área dessa parte do setor circular, eu vou montar uma regra de 3 aqui bem básica. Então, ó, AC vai ser a área total e A vai ser a área do setor circular que eu quero. Então, ali, a minha área total, ela tem 314, que a gente acabou de descobrir de área. 314, e como ela é uma área total, ela tem 360 graus. Mas, agora eu quero saber a área dessa nova parte, desse novo setor circular, que tem só 60 graus. Então, eu multiplico cruzado. Vai ficar 314 vezes 60 é igual a 360 vezes A. 314 vezes 60 vai dar 18.840, que é igual a 360A. Passa 360 dividindo, então a área é de 52,33 metros quadrados, ok? Então, alternativa A. Vamos lá, pessoal, para o segundo exemplo. Um círculo e um retângulo possuem a mesma área. Sabendo que o retângulo possui base igual a 1000 centímetros e altura igual a 314 centímetros, qual é o raio do círculo? Bom, como ele falou que os dois têm a mesma área, eu preciso igualar isso. Mas primeiro, vamos descobrir a área do retângulo que ele já deu as medidas. A área do retângulo é base vezes altura. Então, base vale 1000 centímetros e a altura é 314. Multiplicando, a área vai dar 314 mil centímetros. Beleza. Já a área do círculo, da circunferência, a área é igual a πr ao quadrado. Bom, como ele disse que as duas áreas são iguais, a do retângulo é igual à da circunferência, eu substituo o A ali por 3.400 centímetros. Por quê? Centímetros quadrados, né? Porque ele falou que são iguais, né, as duas áreas, então eu posso substituir. Eu posso agora pegar o valor do π e eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Eu sei que o π vale 3,14, ele está multiplicando o raio, passo ele para o outro lado e divido. 3.400 mil divididos por 3,14 vai ficar 1000 centímetros quadrados. Aí, igual a r ao quadrado. Pego esse quadrado elevado no r, jogo para o outro lado e tiro a raiz de 1000. Tirando a raiz de 1000, eu vou ter 100. Ou seja, o raio do círculo vale 100 centímetros, ok? Agora eu vou resolver o exercício 8, ele está na apostila de vocês, eu vou estar resolvendo ele. Ele diz o seguinte: considere o círculo de centro C e raio 4 e o triângulo ABD representados na figura ao lado. Sabendo que o ângulo alfa mede 120 graus e que o segmento AD passa pelo centro do círculo e mede 7 centímetros. Calcule A área do setor circular delimitado pelos segmentos CA e CB. Bom, primeiro de tudo, eu vou lembrar a forma da área do setor circular, certo? A área é igual a πr ao quadrado vezes alfa divididos por 360. Bom, a área do setor ali, que ele quer saber, é de 120 graus. Então, substituo alfa por 120. O meu raio, ele falou que vale 4. Então, substituo R por 4 e vamos lá fazer a conta. 120 por 360, a gente pode simplificar, fica 1/3. E 4 ao quadrado fica 16. Então, só multiplico. 16 vezes 1 fica 16, divididos por 3. Então, a resposta da A ficaria 16 π divididos por 3. Bem básico, né? Essa é uma questão de segunda fase da federal. Geralmente, nas questões de segunda fase da federal em matemática, essa questão não tem alternativa, é uma questão discursiva. Então, o aluno tem que decorrer o exercício e tudo mais, tem que mostrar os valores. Por isso, geralmente tem uma questão, quando é discursiva, uma é mais tranquila de fazer, outra um pouco mais complicada.
A questão B dessa mesma questão, ela vai envolver trigonometria. E essa é uma matéria que vocês vão começar a ver agora em matemática D. Então eu não vou resolver ela ainda, porque vocês ainda vão precisar entender os conceitos de trigonometria. Então vocês podem deixar o 8B de lado, para quem ainda não relembra muito sobre trigonometria, e vocês podem fazer ela depois que vocês assistirem às aulas de trigonometria. Para resolver a B, para quem já quiser tentar, vocês vão conseguir resolver ela ou usando a lei dos senos ou a lei dos cossenos, beleza? Para quem quiser já tentar e quiser ver e não está conseguindo fazer, eu estou na monitoria aos sábados, tá? Na monitoria de matemática, vocês podem, se quiser, podem tirar dúvida dessa questão que eu resolvo com vocês, a 8B, beleza? Então, pessoal, por hoje dessa matéria é isso, mas vocês às vezes têm acompanhado que eu sempre estou fazendo no final de cada aula algum filme, alguma paródia com os professores, só que para minha sorte, nas últimas aulas eu não estava conseguindo gravar e tal, até contei para vocês em relação ao processo que eu tive, que eu venci, agora eu posso voltar, mas além disso eu recebi uma ótima notícia. Então eu estava gravando as minhas histórias e agora eu consegui uma produtora que ela gostou tanto das minhas histórias que ela vai começar a lançar filmes a partir delas. E nós temos o primeiro trailer aqui de um filme. Foi um filme feito que vocês acho que conhecem a personagem, certo? Eu vou passar aqui para vocês verem o trailer que foi feito pela Victor Productions. Espero que vocês tenham gostado do trailer. Ele já tá, é um filme que está em pós-produção, vai estrear em maio do ano que vem, mas também é um trailer muito bacana e importante, né? Eu acho que para revelar algumas coisas sobre certas pessoas que estão no trailer. Mas assim, a Victor Productions é uma empresa nova no ramo e ela estava fazendo vários filmes e trailers. Então, se vocês querem saber qual vai ser o próximo professor que vai aparecer, o próximo coordenador, eu vou até deixar para vocês sugerirem quem vocês querem que faça um filme sobre quem. Então, pode escolher qualquer professor do curso, qualquer coordenador que nós iremos fazer, a Victor Productions. Eu ainda vou deixar vocês escolher até o gênero, se vocês querem drama, querem um filme de ação envolvendo essa pessoa, querem um filme de terror, igual teve da Brunévola, vocês querem um filme de suspense, aventura, vocês podem escolher até qual estilo de filme vocês querem e quem vocês querem que apareça no próximo trailer, beleza? Senhores, desejo para vocês uma ótima aula, ótimos estudos, né? Um ótimo para vocês e uma ótima semana, eu ia dizer, né? E tudo de bom e de melhor sempre. Novamente falei, todos os sábados eu estou no Tirar Dúvidas, eu tiro dúvida das 4 frentes de matemática. Então, até mais. Tchau, tchau.